Vamos entrar no ar agora, pessoal. Rodando no ar. Boa noite, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição da live Papo de 30. E se hoje é quinta, é dia de Papo de 30, uma conversa rápida, direta, uma live patrocinada pela Escola de Treinamento, aqui todas as quintas-feiras, no Facebook da Escola de Treinamento. E a Papo de 30, ela vai direto ao assunto. E na noite de hoje, vamos receber naquele momento muito gostoso, inicial da Papo de 30, vamos receber no Momento Empreendedor. A live Papo de 30 sempre começa com um Momento Empreendedor. Ela é empreendedora, como eu disse que era ela, é uma mulher empreendedora, coragem de empreender nesse Brasil. Nós convidamos, ela esteve presente em uma outra live que nós participamos, da colega Elisete, nós convidamos, ela aceitou, seja muito bem-vinda à live Papo de 30, Luzia, da Óticas Bruno. Tudo bem, Luzia? Tudo bem, professor Ricardo Machado, obrigado pelo convite, muito obrigada a todos que vão participar já antecipadamente. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, Luzia. Nós que agradecemos. Deixa eu chamar, então, o meu consultor master da Escola de Treinamento, que vai ajudar, como sempre, as nossas entrevistas aqui, professor Manuel Barreiros. Mais uma Papo de 30, é a penúltima de 2020, Manuel. É verdade, o momento é o ideal para nós falarmos sobre uma série de coisas. Agora, principalmente com a Luzia, que agora que se aproxima o Natal, é uma altura de ser estimulado o consumo. É um prazer ter você presente, Luzia, com o seu empreendimento e com o professor Alessandro, que nos vai falar de um tema também fundamental e que vai estar muito presente neste final de ano, a logística. Momento em que as empresas vão trabalhar 100% dentro das suas limitações para atender os clientes antes do Natal. É uma coisa extremamente interessante, porque quem faz uma compra de Natal quer o presente antes do Natal. Depois do dia 25 não faz muito sentido. Então é muito oportuno ter a vossa presença aqui no Papo de 30 para nós discutirmos alguns aspectos que são fundamentais em termos comerciais. Muito prazer, sejam bem-vindos. Perfeito. Manuel Barreiros, então, Luzia Portes, então, o professor Alessandro já vai chegar já. Deixa eu registrar, então, o terceiro mosqueteiro dessa trupe aqui, que é o grande jornalista Fernando Fraga. Fernando Fraga já nos bastidores, né, interagindo, né, o nosso assessor de imprensa, nosso jornalista, e quem não assistiu uma live imperdível ontem, Fernando Fraga apareceu para o Brasil e mundo. Realmente, Fernando Fraga existe. Esteve lá presente, foi entrevistado ontem na live Currículo e Carreira, que é um canal de criação de conteúdo lá daqui da Escola de Treinamento. Então, se você perdeu essa live, primeiro, Fernando Fraga presente, por si só, já justificava. E outra temática que ele trouxe, que é cuidar da sua rede social. Assista lá no canal Currículo e Carreira, o canal da Escola de Treinamento, voltado para a criação de conteúdo, no YouTube. Canal Currículo e Carreira, você vai achar a live do Fernando Fraga de ontem. Lá ficou imperdível, Fernando. Fernando, então, interagindo nos bastidores, o grande responsável pelo conteúdo da Escola de Treinamento. Todos os dias, Fernando Fraga coloca lá na Escola de Treinamento, no Facebook da escola, né, aqui no Facebook, né, informações sobre carreira, sobre currículo e sobre empreendedorismo, além das pautas sociais. Muito obrigado pela parceria de sempre, Fernando Fraga. Luzia, então, nesse momento empreendedor, eu costumo perguntar aos nossos convidados, né, o que levou, Luzia, você a se tornar uma empreendedora, encarar esse grande desafio de empreender no Brasil, Luzia? Então,
como eu já falei na live anterior, né, o meu primeiro emprego formal foi numa ótica e eu me identifiquei com o segmento. E passaram-se alguns anos, né? E, assim, quando você tem o desejo de empreender em algum segmento, eu acho muito importante você gostar muito daquilo que você faz, para poder você servir melhor, apresentar um trabalho melhor. Então, foi isso que me motivou, foi o fato de eu ter me identificado com o segmento e ter o sonho também de ter meu empreendimento. E isso ajudou muito. Quando você empreende no que gosta, eu acho que fica bem mais fácil. Os problemas que surgirão serão mais fáceis para resolver. Perfeito. Luzia, já vou emendar logo uma segunda pergunta. Você, então, é uma ótica, apresenta um pouquinho, depois a gente vai ficar até o final, mas apresenta um pouquinho o teu negócio, Luzia. Então, eu estou na Óticas Brunos, né, no centro de Nova Iguaçu, né? Eu estou na Rua Getúlio Vargas, número 80, loja 7, ali na a conhecida Rua dos Cartórios, né? Então, também tem uma filial que fica na Governador Amaral Peixoto, 569, no centro de Nova Iguaçu também. E há 19 anos estou no Getúlio Vargas e há 15 anos. É muito bacana. Perfeito. Manuel Barreiros, mais uma empreendedora que a gente tem a honra de receber aqui na live Papo de 30. Naquele princípio, né? Começou a trabalhar no negócio, percebeu uma oportunidade empreendedora e foi encarar esse desafio, Manuel. Mais do que isso. Além de ser empreendedora, ela acaba por ser uma psicóloga. Porque hoje, para se vender, tem que ser psicólogo. Não basta ser um vendedor. Costuma-se dizer que vendedor é um diálogo. Vender não é monólogo. Vender é nós nos sentarmos, entendermos as necessidades e os desejos do cliente e oferecer aquilo que atende às suas necessidades. E hoje, eu ia perguntar para a Luzia, hoje, mais do que vender óculos, ela vende lentes e vende armações, principalmente armações. Eu estou dizendo isso por quê? Porque eu acredito que hoje as pessoas chegam a comprar óculos por ser moda. Deve haver pessoas que compram mais do que um par de óculos só por ser moda e pelas armações. Eu queria saber dela se realmente aquilo que eu estou pensando é uma verdade. Se realmente as armações acabam por ser um diferencial nas vendas de óculos. É verdade. Há muita procura, não só pelo fato da pessoa ter algum problema de visão, alguma dificuldade de enxergar, mas há muita procura com relação a modelos novos, a cores novas. Então, o óculos, assim como uma moda do estilo de roupa, o óculos também virou estilo. E há muita procura por essas novidades. Muito interessante. Isso muda regularmente. Não sei, não deve mudar todos os meses, mas deve mudar pelo menos 6 em 6 meses, talvez. Vem o verão, vem o inverno. Deve haver uma mudança de estação. A venda de óculos, ela é linear, ela acontece regularmente durante o ano ou tem picos de vendas por época? Então, com relação às novidades, sempre há aqui no Brasil uma grande feira de óptica que é apresentado os modelos novos. Então, a moda se renova a cada ano. Cada ano tem novidade, mas assim, o setor de óptica, ele não tem um mês específico para grandes vendas ou pequenas quantidades de venda. Ele é o ano todo. Por exemplo, dezembro não é um mês que se vende muito, vende normal o ano inteiro. Ótimo, isso é um aspecto fundamental, um aspecto muito interessante, porque realmente no Brasil as pessoas compram muito. A questão das lentes também tem mudado muito. Hoje tem lentes com alta tecnologia.
Então, repare bem, quando você tem um profissional dentro de uma loja de ótica, ele tem que ter competências técnicas para atender a questão das lentes, porque as lentes também mudam muito e têm evoluído muito. Lentes são extremamente sofisticadas e tem que ser vendedor para vender a moda. Então, são dois aspectos fundamentais. Um aspecto técnico, que diz respeito às lentes, e um aspecto de comercial e vendedor dos status, muitas vezes, que tem a ver com as armações. São duas coisas distintas. Eu não sei, para você, qual é o foco das vendas? É mais a questão das lentes ou mais a questão das armações? O mais importante na venda e na confecção de óculos é a parte técnica. Porque a questão da moda é muito fácil você aprender o que está na moda, porque estão nas mídias, estão nas redes sociais, estão nas feiras, estão nos eventos. Mas o que faz a diferença é a técnica, a sua atualização com as novas lentes, e você se atualizar. E também tem a questão da qualidade visual, não depende só da receita que o oftalmo receitou, depende das medidas que nós técnicos teremos que saber fazer corretamente para que seja um sucesso no grau e no enxergar. Perfeito. Tá bom. Manuel, mais uma empreendedora com coragem, a gente vai interagir com a Luzia mais ao longo, chegando aqui nos bastidores, eu vou fazer para você, e já vou te adiantar, para você me dizer depois como é que foi o desafio de empreender no Brasil e sendo mulher, se tem diferença, mas eu vou deixar essa pergunta para tu responder lá no finalzinho, né, da nossa live. Manuel, deixa eu chamar então, para juntar comigo, você e a Luzia, o nosso convidado, né, ele vem tentar explicar um nó, Manuel, é um nó, e a gente sabe que as compras online cresceram muito, mas estamos recebendo, está na véspera, essa live está sendo gravada no dia 26 de novembro, estamos na véspera aí da Black Friday, né, nas compras de Natal, e eu quero saber, Manuel, você e o Alessandro vão me dizer, o que eu vou comprar agora vai chegar na minha casa ou não vai chegar? Para tentar responder a perguntas complicadas como essa, a live Papo de 30 convidou, e o grande professor, consultor Alessandro Santana aceitou. Então, já que ele aceitou, vem ele responder aqui para a gente. Seja muito bem-vindo à live Papo de 30, professor Alessandro Santana. Olá, boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela oportunidade, Ricardo Machado, queridos amigos. Estamos aqui para ajudar a compreender esse momento ímpar, né, de como a logística poderá ajudar as entregas e a satisfação do cliente, que é a razão de ser de qualquer organização. Beleza. Manuel, olha só, olha a tua responsabilidade, Manuel. Puxei um gancho aí, um monte de gente assistindo ao vivo a Papo de 30, vão assistir depois. Eu quero que você aperte aí o nosso consultor para ver se ele dá uma dica. A logística e o desafio das compras online. Eu e a Luzia vamos ficar aqui anotando as dicas de vocês. Manuel, Alessandro, boa entrevista e boa live para todo mundo que estiver assistindo. Galera que está assistindo agora a Papo de 30, já compartilha, que o tema é muito pertinente. Manuel, toca o barco aí. Ok, em primeiro lugar, muito prazer, professor Alessandro, tê-lo presente, não só para dissipar dúvidas, mas, acima de tudo, para esclarecer alguns aspectos ligados diretamente à questão de logística. A logística, ela existe desde antes da era de Cristo. Ela teve uma grande evidência na Segunda Guerra Mundial, no transporte de tropas e mantimentos. Mas ela, em termos comerciais, o grande impulso foi dado pela globalização, sem dúvida nenhuma. E isso é muito importante. Então, ela tem evoluído até chegar a um momento que nós falamos em logística integrada. Isso é muito importante, porque normalmente o público que nos está assistindo e como consumidor, ele só tem a percepção da última etapa da logística, ou seja, quando o produto lhe é entregue. No entanto, para o empreendedor, ele tem que ter uma visão muito mais ampla, muito mais completa, uma visão muito mais integrada. Então, seria importante falarmos até para os dois públicos, para o empreendedor e para o público-alvo ao qual ele se dirige, o que é essa logística integrada e como ela é importante.
Boa noite, obrigado. Esse é um tema riquíssimo, ainda mais no momento que nós vivemos atualmente, né? A logística é responsável pelo planejamento, implementação e controle de todos os fluxos avante ou reverso, e é bom que a gente vai falar sobre logística reversa daqui a pouco, de forma que você vai agregar valor ao longo de todo o processo, né? Então, a logística é parte integrante de um sistema de gestão e que vai agregar valor ao longo de todo o processo, seja na venda de produtos ou até mesmo na prestação de serviços. Então, isso já está preconizado lá no Grande Balu, que é uma referência bibliográfica na área de logística. Então, ela é parte integrante de um sistema de gestão integrado, que vai agregar valor ao longo de todo o processo, levando em consideração os fluxos reversos, ou seja, anteriores, desde o abastecimento, passando pela transformação, produção, e nas etapas posteriores, reversas, ou seja, quando você vai entregar ao cliente, que é exatamente isso, professor Manuel, que você falou, que é a entrega da última milha. Então, a logística é um sistema integrado, ela faz parte do gerenciamento da cadeia de suprimentos, e de acordo com outro grande autor, Chopra, nós estamos na 4ª fase, fortemente influenciada pela globalização, e a globalização nada mais é do que a etapa mais recente do processo de internacionalização dessa economia mundial, e aí a gente tem fluxo de materiais, suprimentos, transformação de matéria-prima, e depois você tem um retorno já de produto acabado, até chegar ao cliente final, mediante canais de distribuição e marketing. Então, você percebe que todos esses macroprocessos estão trabalhando em prol do cliente, porque a logística ela começa e termina no cliente, e para satisfazer essa necessidade do cliente, nós vamos fazer a movimentação de matéria-prima, de insumos, de informações, fazendo a transformação desses materiais, desses insumos, em produtos acabados, agregando valor ao longo de toda uma cadeia de suprimentos, até chegar ao consumidor final. O que a gente percebe claramente é que a pandemia acelerou um processo que já estava em andamento, que é a questão da tecnologia, sem a qual a gente não faz a logística acontecer. Isso é muito importante. Então, podemos dizer que estamos na época da logística 4.0, acompanhando a indústria 4.0. Então, ela começa muito antes da produção, começa até na compra das matérias-primas, e hoje a gente vê que ela não termina, ela acaba por não terminar com a venda, porque existe a logística reversa. Mas, repara bem, especificamente, qual a importância da logística em relação ao marketing? Ou seja, a logística dentro de um projeto de marketing. Eu acho importantíssimo, professor, essa pergunta, porque muitas vezes na sala de aula eu pergunto aos meus queridos alunos, quem é mais importante, a logística ou o marketing? E fica aquele silêncio, né? Lógico que se você tiver numa turma onde majoritariamente você tem aluno de logística, o aluno vai falar logística. Em contrapartida, se você tiver uma turma majoritariamente pessoal de gestão, de marketing, pessoal, não, é o marketing. E eu brinco que a capacidade, o elo mais fraco, é exatamente de uma corrente, é o elo mais frágil. Então, todos os elos, assim, metaforicamente falando, seja o marketing ou a logística, eles têm que estar, o quê? Fortalecidos e integrados, porque assim você vai ter uma cadeia de suprimentos forte. E essa cadeia de suprimentos forte vai garantir o fluxo de informações desde a aquisição da matéria-prima, na entrega, na transformação, na fábrica, até você poder colocar nos centros de distribuição, até chegar à rede varejista e também atacadista e varejista, até chegar ao consumidor final. Então, a logística ela começa e termina no cliente, o marketing faz parte desse processo, ele está muito visto exatamente na última etapa, onde nós temos a entrega de última milha, né, o last mile em inglês, e é exatamente essa entrega da última milha que tem se revolucionado em tempos de pandemia, já que era um processo que já estava em andamento com a tecnologia, a popularização do uso de aplicativos, né, as compras online, e você tem agora, com o isolamento social imposto pela pandemia do Covid-19, esse momento crucial pelo qual passamos atualmente, um aceleramento de um processo que já estava em andamento, conforme Novaes, que é uma outra referência na área de logística, né, já preconizava. O comércio eletrônico já vinha crescendo de uma forma muito forte nos últimos anos.
E eu brinco muito também com os meus alunos que a pandemia foi tipo, lembrando Juscelino Kubitschek, que falava muito que faria 50 anos em 5 anos na sua proposta de desenvolvimento, e foi com isso que ele chegou à presidência da República na década de 50, eu brinco que com a pandemia nós aceleramos 6 anos em 6 meses. Então a tecnologia, ela entrou de fato, as empresas entenderam, muitas das empresas para sobreviver tiveram que migrar do presencial para a modalidade à distância, para poder realmente manter o mercado de trabalho e aumentar e aprender e, ao mesmo tempo, controlar de forma ágil, em tempo cada vez menor, o padrão de consumo, o perfil dessa demanda. Então, esse é o grande desafio, professor Manuel Barreiros, é fazer com que a logística integrada com outros macroprocessos, como marketing, né, também com gestão de recursos humanos, a questão de gestão financeira, possa realmente agregar valor. E profissional de logística e profissional de gestão precisa entender quais são as necessidades do cliente nesse mercado cada vez mais globalizado e conectado. Ótimo. Diga uma coisa, Alessandro. A partir da década de 90, surgiu um termo novo, a logística reversa. Isso ainda é desconhecido para muitas pessoas. Seria importante nós focalizarmos no que é a logística reversa e qual é a sua importância em relação ao meio ambiente. Fundamental, mestre. Eu estava conversando até com colegas, né, da área de engenharia, do pessoal do PET, da COP, também do Laboratório de Transporte de Cargas, do Instituto Brasileiro de Transporte e Sustentabilidade, BTS, né, do professor Márcio D'Agosto, que a sustentabilidade tem 3 pilares, né? O econômico, financeiro, você não adianta, a empresa tem que dar lucro, ela é um negócio. Tem um aspecto também do meio ambiente, e aí entra a logística reversa pesadamente, através dos 3 R's, né? Reutilização, redução e reciclagem. E com isso, com a reciclagem, para atender uma necessidade da legislação e também, ao mesmo tempo, é uma forma de reduzir custos, como acontece com a cadeia produtiva do plástico, cadeia produtiva do alumínio, do ferro, e você pode reutilizar esse material no próprio ciclo produtivo, como matéria-prima, objetivando a redução de custos. Então, você tem a logística reversa com os seus 3 R's, reduzir, reutilizar e reciclar, e com isso você reduz o custo, atende às necessidades do meio ambiente, seja a legislação, você tem que saber fazer bem feito e atender às necessidades da sociedade. E, por último, e não menos importante, o lado social, que todas as empresas precisam ter. Então, a sustentabilidade com a logística reversa, nos 3 pilares, econômico, meio ambiente e social, de forma que você tenha um negócio que traga valor, não só para o cliente, mas para a sociedade como um todo, através dos canais pós-venda e pós-consumo. Ou seja, pós-consumo, depois que o meu material tiver atingido o final da vida útil, o que eu faço? Como destinar adequadamente o material sem colocar em risco o meio ambiente? Cumprir o sistema de gestão ambiental, cumprir as normas regulamentadoras 14.000 e 14.001 quanto a meio ambiente, atender às exigências quanto à reciclagem e, além disso, atender ao cliente quando esse material tiver uma não conformidade. Aí entra a logística reversa pós-venda, através dos canais reversos para atender efetivamente uma não conformidade. Então, o cliente está preocupado com o meio ambiente, se aquele produto traz um benefício ou não, e aí a importância do selo verde, e, consequentemente, atender à necessidade da sociedade como um todo. Muito importante a sua explanação. Sim, fala, Ricardo. Não, pode concluir depois, só para eu me dar um intervalo para eu registrar o pessoal aqui. Deixa só fazer uma observação muito importante em termos daquilo que o professor Alexandre falou. Essa questão da logística reversa, ela envolve questões técnicas, mas, acima de tudo, envolve questões culturais, das pessoas terem consciência do que é a logística reversa e da sua importância para o meio ambiente. E isso envolve não só as empresas, como também o próprio consumidor. Ele saber que tem que descartar
E outra questão técnica é como descartar, mas eu tenho que ter consciência da importância de descartar. E isso talvez haja uma necessidade da educação da escola participar diretamente nisso, para se formar uma nova geração com essa consciência entre os jovens. O que é que acha, Alessandro? Professor, transmissão de pensamento. Quando eu trabalhei recentemente numa grande universidade aqui da Baixada Fluminense, eu desenvolvi um projeto de extensão que era levar para os alunos do ensino médio da rede pública ao redor do Arco Metropolitano, para quem conhece o Rio de Janeiro, aqui em Duque de Caxias, né, informações sobre logística reversa, sobre destino adequado, sobre o controle de cores, ou seja, cada tipo de resíduo tem que ter um tratamento adequado, bateria, metal, papel, lixo orgânico, material orgânico. Então, foi muito enriquecedor esse trabalho, esse projeto de extensão, do qual nós tivemos a participação dos alunos de primeiro e segundo períodos do curso de graduação tecnológica em logística daquela grande universidade da Baixada Fluminense. E aí tinha que... até hoje eu me lembro do brilho do olhar das crianças, né, de verem exatamente que tem gente pensando no meio ambiente e pensando o que fazer com o lixo. Foi muito engrandecedor aquela experiência, e é essa também um ensinamento que eu levo como professor e também como profissional e militante da área de logística, entendendo que a logística reversa chegou e não é modismo. As empresas precisam estar atentas para essa necessidade. Ótimo. Ricardo, podem? Beleza, se dá um recado aqui, né? Então, puxando atenção, o tema que vocês levantaram aí agora é muito... e vai dar pano para manga. Manuel, deixa eu registrar então a presença do pessoal aqui. Você está assistindo a live Papo de 30, que ocorre todas as quintas-feiras, aqui pelo Facebook da Escola de Treinamento. Hoje, estamos tendo a honra de receber a Luzia, da Óticas Bruno, no Momento Empreendedor, trazendo aí algumas experiências de como é empreender no negócio de ótica e no Brasil, propriamente dito. E estamos assistindo a entrevista do professor Manuel Barreiros com o professor Alessandro Santana, trazendo aí os desafios da logística nesse momento de aquecimento tão grande. Então, eu peço a você que está conhecendo a Papo de 30 agora, está gostando, compartilhe com seus amigos. Você que já é seguidor antigo da Papo de 30, o nosso agradecimento sempre pela presença de vocês. Então, eu gosto de registrar sempre, então, registrando aqui a sempre presente Regina Abraão, né, interagindo aí nos bastidores com todo mundo, com o nosso amigo Fernando Fraga, grande amigo e professor Mauro Raposo, né? A Manu, que eu já botei inclusive a interação dela aqui na tela, no momento da Luzia. Manu, a nossa representante do seguidor da Papo de 30 em Portugal. Manu sempre acordada até mais tarde para assistir a nossa live lá na terrinha do professor Manuel. Mas deixa eu registrar aqui, Mauro Raposo, a galera está fazendo perguntas. Deixa eu botar logo uma pergunta do Raposo aqui, Manuel. Posso botar uma perguntinha? Quem está interagindo aqui com você? Com a tela. Deixa eu trazer, vou botar aqui uma pergunta do professor Mauro Raposo. O único professor, Alessandro, não sei se você conhece o Mauro, o único professor de administração financeira, matemática financeira, que é uma matéria pesada, reprova metade da turma, mas todo final de ano ele era lá eleito o paraninfo da turma. Realmente é um referencial aí também da nossa profissão. E aí ele coloca aí, eu digo aos meus alunos que a empresa, como nós, somos pessoas, uma física e a outra jurídica. E como pessoas, somos membros, tem que crescer uniformemente para que tenham sua funcionalidade otimizada. Pessoas e empresa. Eu coloco logo a emenda de novo, Manuel Alessandro, a outra do Mauro Raposo também, né? Ele coloca aqui para interagindo com vocês. Nenhum setor da empresa é melhor ou mais importante que o outro. Perfeito. Beleza? Manuel, toca o barco aí com o Alessandro aí. Alessandro, eu gosto muito, sempre tenho a oportunidade de dar exemplos concretos que todo mundo tenha conhecimento dele. Atualmente no Brasil estão acontecendo dois aspectos diretamente ligados à logística que são fundamentais para as nossas vidas.
e que todo mundo deve ter conhecimentos. Um deles, você sabe tão bem como eu, são os 7 milhões de testes para a Covid que estão depositados em São Paulo, perdendo validade. Isso é terrível. Isso é um atentado contra a saúde pública. Outro aspecto que está presente na nossa vida atual, você sabe tão bem como eu e todos que estão nos ouvindo sabem, estão sendo desenvolvidas pesquisas em todo o mundo, vacinas, e algumas delas vão ter problemas por causa da refrigeração, numa temperatura tão baixa que hoje há dificuldade de as armazenar. São dois aspectos concretos que têm diretamente relação com a logística. Gostaria de saber a sua opinião, se realmente eu estou com uma visão certa desses dois problemas e duas situações reais. Perfeito, mestre. A logística ela será de fundamental importância nesse novo milênio, né? É conseguir garantir a entrega dessas vacinas para 7 bilhões de habitantes. 7 bilhões de habitantes que vivem em condições completamente diferentes, né? Geralmente nós temos na imagem um mundo desenvolvido, com grandes redes de transporte, infraestrutura e pessoas instruídas, né? E com fácil acesso à informação. Mas nem todos os 7 bilhões do planeta têm as mesmas condições, né, de vida. Então, o grande desafio é transportar essa vacina. É uma vacina extremamente delicada no controle de temperatura, de refrigeração. Todo cuidado deverá ser feito para que esta vacina seja acondicionada em temperaturas adequadas e que elas possam ser transportadas pelos modais de transporte. Vejo primeiramente o transporte aéreo, né? E depois, em cada continente desse planeta, também a distribuição mediante a utilização de canais de distribuição, através de grandes centros de distribuição, sem perder as qualidades técnicas, físicas e biológicas, senão a vacina vai perder a sua utilidade. E sem falar também da necessidade de pessoal capacitado, né? Da rede, nossos heróis da rede da saúde, que vão ter que aplicar essa vacina em todos os habitantes do planeta Terra. Então, a logística estará presente nesse desafio e todos nós, né, e particularmente o pessoal da logística, né, está embutido, está envolvido, até porque no nosso Brasil, gostaria de aproveitar a oportunidade, não houve desabastecimento e os níveis de estoque não chegaram a patamares críticos, havendo a distribuição e a manutenção dos produtos nas gôndolas dos supermercados e das grandes redes varejistas, ou seja, a logística está presente e estará presente também nesse grande desafio, creio eu. Ótimo. Outro aspecto muito importante que está acontecendo com o comércio eletrónico, aumentou o comércio no mundo e, consequentemente, as reclamações têm aumentado. Sem dúvida nenhuma. Hoje, há um aumento de mais de 50% das reclamações em relação ao ano passado. Como solucionar esse problema? Qual é o aspecto que as empresas têm que levar em consideração para evitarem esse tipo de reclamações? Professor Manuel, outra pergunta importantíssima, né? Diferença de um ano, de 2019 para 2020, 70 mil empresas que atendiam de forma presencial, migraram para o comércio eletrônico, né? Esses dados aí, inclusive, fazem parte aí do LinkedIn de hoje, são informações que estão, digamos assim, rodando pela rede, né? Então, a gente percebe que são 70 mil novas empresas no mercado eletrônico. Então, é natural que aconteça algum tipo de problema na entrega, principalmente naquela entrega da última milha, porque até então você tinha a loja, que era o ponto onde o consumidor iria adquirir o produto. Com a pandemia e o isolamento social, esse centro de distribuição passou a ser a própria loja. Então, o produto foi diretamente para o consumidor final. Então, as grandes reclamações que nós temos observado é exatamente o cumprimento, né, daquilo que foi acordado, dos tempos de entrega, e também a entrega de produtos sem conformidade, que aí entra naquele exemplo de logística reversa pós-venda, ou seja, se há algum problema, qual o tempo que a organização vai ter para realmente pegar aquele produto e atender às necessidades do cliente. Então, as empresas precisam entender que, nesse mercado eletrônico, é necessário dominar as novas tecnologias, aí entram os aplicativos, compreender exatamente quais são as necessidades desse cliente, e esse cliente que precisa estar informado e, melhor ainda, ser surpreendido de forma positiva e não negativa.
Porque se ele for surpreendido de forma positiva, né? Ou seja, você informar e entregar e ao longo de todo o processo dar o feedback que o cliente realmente saiba onde esteja o produto na hora certa, no momento certo, na quantidade certa e naquele custo que foi combinado na hora da compra. Isso é satisfação e isso é manutenção desse cliente e é a forma de fidelizá-lo para o período mais à frente. Uma grande parte dessas pequenas e microempresas que entraram agora no comércio eletrónico, elas não têm condições de ter uma frota própria e uma distribuição e uma entrega ao consumidor final. Quais seriam as alternativas que elas têm para atender o seu consumidor final em termos de entregas, já que elas não têm condições de entregar por frota própria? Excelente pergunta, professor. Nas aulas também a gente sempre pergunta, e sempre é uma discussão salutar, sadia, né? Qual é o momento que eu devo ter frota própria ou frota terceirizada? Então, eu vejo que hoje há espaço não só para a questão da contratação de uma transportadora, a contratação de um operador logístico, que vai fazer o controle, inclusive, do seu armazém. Centros de distribuição que sejam até compartilhados com outras empresas, porque aí sim você vai conseguir reduzir o custo do frete, porque boa parte, principalmente da composição de custos, é a entrega, que é o transporte. O transporte, de acordo com a literatura de logística, corresponde a quase 2/3 dos custos totais. Então, economizar exatamente nessa atividade primária da logística é de fundamental importância. Como é que eu consigo isso? Através de parceria, a popularização desses aplicativos também, a contratação de operadores logísticos que têm o expertise, e eles vão fazer o quê? A roteirização adequada para que o produto chegue na casa do seu cliente e que o custo do frete seja o menor possível, porque muitas das vezes o custo do frete acaba sendo impeditivo, que acaba sendo o próprio valor do produto que está sendo vendido. Exato. Exatamente. Muitas vezes o frete é um valor superior ao valor do produto. Isso é uma coisa extremamente interessante. Por último, gostaria de saber, em termos de entrega, há uma necessidade que as empresas têm, isso entra no pós-venda. Eu acho que é fundamental, e aí entra a parte de marketing também, fazer um pós-venda no sentido de saber qual é a percepção que o consumidor final teve. E isso normalmente as empresas não fazem. As empresas sabem das reclamações, mas não sabem antecipadamente se a possibilidade de terem atendido perfeitamente o cliente foi realidade. Elas não fazem um pós-venda no sentido de saber qual é a opinião do cliente. Isso seria muito importante para as empresas levarem em consideração esses aspectos. E outra coisa é a resposta rápida às reclamações. Saber atender uma reclamação. Muitas vezes eu costumo dizer que atender uma reclamação acaba por ser um diferencial competitivo. E por último, eu gostaria de fazer-lhe uma colocação. Perante o clima hoje que existe, perante a perspectiva hoje que existe, da manhã Black Friday, a perspectiva de reclamações são muitas. Pergunto. Vamos lá, mestre. Primeiramente, né? Não adianta você buscar eficiência se não atender às necessidades do cliente. Então, você tem que atender bem e controlar. Para isso que tem a importância dos indicadores, né? Não só de desempenho, como também de qualidade. Então, através dessas novas tecnologias, você precisa também ter o olhar do cliente. Então, você precisa estreitar esse relacionamento através desses novos canais, inclusive o próprio WhatsApp, e outros sistemas inteligentes. Você está satisfeito com a sua venda? De 1 a 5, onde 1 você está pouco satisfeito e 5 você está muito satisfeito. Então, isso são medidores, são indicadores que vão te dar exatamente a ideia de se você está próximo ou distante da meta. Então, se você não controla, você não faz gestão. Então, essa é a resposta à primeira pergunta. A segunda pergunta é, efetivamente, se a satisfação desse consumidor através da logística pós-venda. Então, controlar, saber efetivamente o que o cliente deseja e, por último, e não menos importante, é não tentar enganar o cliente, né?
é ser franco, ser direto e exatamente mostrar quais são os benefícios. Não adianta vender pela metade do dobro do preço. Então, uma mentira ela acaba sendo percebida pelo cliente e ninguém gosta de ser enganado. Então, é importante ter transparência, realmente mostrar ao cliente o diferencial, que é a sua marca, e acreditem, os especialistas falam que quando você age eticamente, com transparência, o consumidor está disposto, inclusive, a pagar mais caro por isso, né? Exatamente. Porque ele quer ser bem atendido, ele quer saber se o produto será entregue dentro do prazo combinado. Então, essa é a dica que eu deixo exatamente em Black Friday, né? Além do preço menor, também um preço que atenda, um serviço que atenda a sua necessidade dentro daquilo que foi combinado, na hora da compra. Manuel Barreiros, né? Acho que já exploramos demais o nosso consultor, professor, né? Eu estou até um pouco mais aliviado, porque profissionais capacitados como o professor, né, Alessandro Santana podem nos orientar como é que é essa dinâmica, né? Que nós somos consumidor final, e entender toda essa questão, né, de entrega é muito complexo mesmo. Pessoal, Manuel está chegando na reta final. Você estava num momento bastante pertinente, mas a vovó é insensível, ela tocou o celular, o telefone na hora, eu travei, porque você puxou, Manuel, um tema muito pertinente com o professor Alessandro, que é a questão das vacinas, né? Algo que o mundo comenta, e a logística, né? A gente está numa luta ferrenha, torcendo aqui à distância, para que todo mundo consiga, né, descobrir a vacina, mas depois de descobrir, vem toda a operação. E aí entra a área do professor Alessandro, que é talvez um desafio quase tão grande ou tão grande quanto, né, vacinar esse mundo inteiro. Muita boa interação, excelente pergunta e excelente resposta, professor Alessandro. Deixa eu chamar então aqui a nossa convidada, que estava lá no bastidor comigo. Eu estava lá olhando cada coisa que vocês notavam, ela estava lá anotando no caderninho dela. Luzia, muitos aprendizados, não? Com esses dois rapazes aí interagindo, a gente ficou aqui acompanhando. Luzia, eu deixei uma pergunta para você responder no final, né? Além de ser empreendedora no Brasil, que já é difícil por natureza pela questão burocrática, né? Ser empreendedora no Brasil e mulher é mais desafiante, Luzia? Com certeza, né? Para ser microempreendedor no Brasil, microempresário, tu tem que ter muita coragem e disposição para enfrentar as burocracias, enfrentar os problemas que surgem, mas quando a gente aceita, nós somos brasileiros, somos assim, né? Quando a gente entra no desafio, né, temos que ir até ficar bom. E por ser Você mulher, já teve alguma situação, Luzia? Continua. Não, pode fazer a pergunta, já tinha concluído, não, na verdade. É que estava um delay, eu acabei, você já ia respondendo. Eu ia te perguntar o que você já ia responder, que eu tinha perguntado. Ainda todos esses desafios, por ser mulher, você já passou por alguma situação que você teve que puxar mais ainda pelo desafio de empreender como mulher no Brasil, Luzia? Ah, sim. Uma ocasião, eu teve um determinado cliente, né, que ele queria tirar uma dúvida. E eu tirei a dúvida técnica da parte da lente que ele estava querendo fazer. Querendo tirar dúvida. Eu tirei todas as dúvidas, né? Aí, no final, ele falou assim, poxa, muito obrigada, mas eu poderia falar com o técnico? Eu falei, olha, eu sou o técnico responsável da ótica. Então, ele achou por a ótica ser Ótica Bruno, por ser nome de um homem, né? Então, acho que, assim, no entender dele, teria que ser um técnico masculino, né? E não feminino, né? Enfim, sempre acontecem essas coisas. Mas isso a gente, com uma boa conversa, né? Com uma boa dinâmica, a gente na verdade, acaba resolvendo todos esses problemas. Mas, assim, que para mim não é um problema.
para mim, são desafios diários, são pessoas diferentes que cada dia chega para nós atendermos. Então, a gente fica meio familiarizado com essas coisas, na verdade. Perfeito. Luzia, a gente está chegando agora ao final, Alessandro, Manuel, a gente começar o momento de despedida, né, agradecendo a todos pela presença de vocês, né, dispor um pouquinho do tempo de vocês e poder compartilhar com a gente, os seguidores da Papo de 30, a experiência de vocês. Luzia, eu vou começar com você, eu vou abrir aí o microfone, a tela para você, vou colocar o seu endereço na tela para que todo mundo possa assistir, né, ou presenciar. Deixa eu colocar aqui, olha, Óticas Bruno, mas quem está na frente da Óticas Bruno também é a Luzia, pessoal. Luzia, muito obrigado aí pela tua presença. Suas considerações finais, por favor. Tá, eu agradeço a participação, obrigada pelo convite. E quem quiser nos fazer uma visita, quem quiser ver modelos novos de óculos, apareça lá na Óticas Bruno Gabriel, na Rua Getúlio Vargas, no centro de Nova Iguaçu, também na Governador Amaral Peixoto, no centro de Nova Iguaçu também. Será um prazer atendê-los. Tá certo. Manuel Barreiro, deixa eu falar primeiro com o professor Alessandro, depois eu faço as considerações com os dois convidados. Professor Alessandro Santana, no momento onde a logística ela está aí em voga, né? Destaque, seja pelas compras do consumo, que como você lembrou muito bem, professor Alessandro, os profissionais de logística não deixaram faltar alimento nos mercados, né? Não faltou alimento, a logística não falhou em momento nenhum. A logística chega agora, né, para fazer as entregas final de ano, nesse ano tão difícil como o nosso, e a logística, ela entra em 2021 com um desafio enorme, como você colocou bem, o mundo inteiro para ser vacinado, e a gente agora bota um pouquinho de vela, né, lá nos pesquisadores, e bota um pouquinho de vela também no pessoal da logística para eles terem sucesso no seu empreendimento. Professor Alessandro Santana, muito obrigado. Eu sei que sua agenda é pesada, né? Eu vou colocar aqui o seu contato, Alessandro. Deixa eu colocar aqui primeiro o teu contato, que aí você também já vou emendar contigo, Alessandro, que você, além das tuas despedidas, eu queria que você falasse um pouquinho do canal Mudar o Mundo. Tá certo, Alessandro? É esse? Botei o nome correto, não é isso? Isso aí, você faz parte desse movimento. Mudar o Mundo, que está certíssimo. E Mudar o Mundo é um canal que eu e a professora Mary, né, criamos para aproximar pessoas e servir de instrumento de transformação do mundo através da educação e da gestão, de forma a empoderar as pessoas para que elas sejam o próprio elemento de transformação do mundo e da nossa sociedade, né? A logística apenas é um dos macroprocessos da administração, da gestão, e a nossa contribuição é servir... Oi, perdão. Estamos voltando, nós estamos ao vivo no ar ainda. O professor Alessandro estava começando a falar. Professor Alessandro, vamos lá, agora acho que voltamos, todo mundo voltando. Ok, querido, vamos lá. O canal Mudar o Mundo, que tem como missão e vocação levar informação para pessoas instruídas ou não, informações na área de gestão e de educação, de forma a empoderar as pessoas para que elas sejam a própria transformação que o mundo deseja que elas sejam, né? E isso é independentemente de instrução. Então, eu e a professora Mary criamos esse canal desde setembro, já temos muitos amigos e parceiros e lives, e toda terça-feira, de 8 às 9 horas, contamos com a presença de vocês para que a gente possa ter uma pessoa da mais alta competência, como o professor Ricardo ou o professor Manuel, e a Luísa também, que já é a nossa convidada aí para as próximas edições, que juntos faremos essa transformação do mundo, que é um trabalho coletivo. Muito obrigado pelo espaço, meu querido amigo. E aos professores, também a minha nova amiga também, Luísa, também convido-a para conhecer o canal Mudar o Mundo, já que você já está mudando o mundo aí, né? São pequenas mudanças que vão, no todo, fazer toda a diferença.
Muito obrigado pela presença e pela oportunidade de estar aqui nesse canal, nesse espaço. Nós te agradecemos, professor. Tem um picozinho de internet, mas acho que hoje está tudo legal. Só retirando aqui no apagar da luz, o professor Mauro Ramos teve que sair um pouquinho antes, já deixou a despedida dele, ele já interagiu. E eu vou retirar aqui a Luzia, a nossa amiga Elisete Barroso, por favor, muito obrigado pela tua presença sempre. Ricardo, não estou ouvindo nada. Tá ruim. Agora voltou. Gente, vamos encerrar, que a internet está querendo derrubar a gente hoje. Eu acho que sim. Hoje está bravo, Manuel, obrigado mais uma vez, Manuel, por estar aqui presente com esses dois convidados. Né? Suas considerações finais, Manuel, enquanto a internet deixar. Luzia, foi um prazer ter a sua presença aqui e tenho o compromisso de sempre que for a Nova Iguaçu, vou visitar você. Acima de tudo, cumprimentá-la pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua competência técnica e em termos comportamentais. Você é uma vencedora. No mundo em que as mulheres muitas vezes ainda estão lutando pelos seus direitos, você é uma vencedora já. Meus parabéns. Nós nos encontraremos numa das suas lojas em Nova Iguaçu. Será um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Professor Alessandro, foi um imenso prazer ter aqui, mais do que um prazer tê-lo aqui, foi uma imensa satisfação por aquilo que você nos pôde explicar sobre a questão da logística. Uma área ainda tão desconhecida, mas tão importante e tão fundamental. Sobre o seu YouTube, eu acho que mudar o mundo, ele vai começar a mudar quando cada um de nós mudar. O mundo muda a partir do momento em que cada um toma consciência que tem poder e que tem que ter consciência que pode mudar o mundo. Foi um prazer e sou o seu admirador e desse seu mundo novo, que se projeta. Muito obrigado, mestre. Obrigado mesmo pela consideração. Convido lá para conhecer o nosso canal, se inscrever, acionar o sininho e fazer parte desse sonho nosso de mudar o mundo. Porque, como bem o senhor colocou, a principal mudança e a primeira de todas é mudar a nós mesmos. Né? E acreditar é o primeiro, e eu brinco muito, o mais importante de todos os passos. Muito obrigado. Luzia, muito obrigado e parabéns pela ousadia, tá? Parabéns mesmo. Quando estiver em Nova Iguaçu também, te faria uma visita, se Deus quiser. Vou ficar aguardando. Mais uma Papo de 30, a penúltima de 2020. Eu coloquei aqui na nossa. Olha o compromisso em nível nacional mundial. A gente vai comprar artesanato em Vista Alegre, lá com a nossa amiga artesã. Vamos comprar, né? Já temos roupa já para comprar lá da moda, né? Afro, que a gente já entrevistou aqui, além de uma série de visitas. Nova Iguaçu, Óticas Bruno, com a técnica Luzia. Vamos visitar lá, fazer a nossa consulta. Compromisso, Luzia. Mais um local que nós vamos lá estar presente. Manuel Barreiros, muito obrigado. Luzia, muito obrigado. Alessandra Santana, muito obrigado a todos, porque se hoje é quinta, Manuel, anota aí, Manuel, coisa nova, pega o papel de põe no lápis. Se hoje é quinta, é dia de Papo de 30. Pessoal, próxima quinta-feira, a última Papo de 30